Testando. Só estou me organizando aqui. Já eu começo. Quem estiver ouvindo, só dá um ok aí para saber se está tudo certo o áudio e o vídeo. Alguém tem alguma dúvida aí antes da gente começar sobre a mentoria? Posta aí para mim. Se alguém tem alguma dúvida aqui. Se alguém tiver deixado, se tiver mensagem no suporte lá, essa semana eu vou estar respondendo, tá?
Na última aula, a gente fez um relatório, certo? A gente terminou de fazer um relatório. Vamos só para relembrar aqui. A gente fez esse relatório aqui, ó, na última aula, né? Então a gente teve o quê? Toda a parte de nota fiscal, tá? É um relatório que a gente deu um nome para ele, o quê? De relatório de produto compra nota, tá? Que na verdade é o que o que a empresa comprou, o que o vendedor comprou para vender na sua loja virtual, né? E tudo está amarrado em uma nota fiscal, porque a gente pode querer consultar uma nota fiscal e ver o que foi comprado. Então a gente colocou parâmetros que o campo de data, começo e fim é obrigatório, tá? Tem que ter uma data, pelo menos. Senão, vai deixar a pessoa trazer tudo que está no banco lá, vai travar. Não pode, né? A gente fez um parâmetro também para consultar por código da nota, consultar por código do produto, consultar aqui por nome do produto, consultar por fornecedor e qualquer outro parâmetro, qualquer valor que tenha nessas outras tabelas aqui, ó, tá? Você consegue especificar como parâmetro, colocar na condição aqui, tá? Esse foi o relatório que a gente fez na última aula. Então, até aqui não tem segredo nenhum, é só um service. E o JDBC template aqui do Spring, onde ele tem vários métodos, tá? Para trabalhar com SQL puro, ó, a porrada de método que tem aqui. Isso daqui é extremamente útil, né? Esse objeto, onde ele converte todos os dados para um DTO, uma classe que a gente quer, certo? Então foi isso que a gente fez. É um dos relatórios que a gente vai fazer aqui nessa loja virtual. E também vocês viram como que se idealiza um relatório, né? Na verdade, não tem segredo nenhum. É o quê? É só uma consulta no banco de dados, um serviço, tá? Consulta no banco, coloca numa classe. Essa classe, vocês têm que criar essas classes, tá? Eu vejo que as pessoas ficam travadas assim. Como é que eu vou... Em qual classe que eu vou colocar os dados de retorno? Vocês têm que criar. Para cada relatório vai ter uma classe. Vocês têm que criar. Né? Faz parte de destravar a mentalidade de programação, tá? Se não existe, cria. É assim que se faz dentro da programação, né? E a gente disponibilizou daí, para a gente disponibilizar isso externamente, para alguém consumir, para um sistema, para um aplicativo, qualquer coisa, tá? A gente disponibilizou lá no endpoint. A gente fez um endpoint, a gente passa aqui os parâmetros, ele gera todos os dados e retorna no JSON. Ele retorna um JSON para a gente. Esse response body aqui, ou response body, né? O body e tal, isso aí. Ele retorna um JSON para a gente, de acordo com os dados que a gente passou aqui. Tá? Então, o primeiro relatório complexo está feito. A gente vai ter vários relatórios, tá? Então, a gente tem uma parte aqui, ó, de relatórios para fazer. Então, o primeiro relatório que a gente fez, vamos procurar aqui. Eu lembro que eu tinha anotado aqui uma opção de relatórios. Vamos ver se eu acho ela.
O que a gente fez foi um relatório... vou mostrar o esquema de documentação para vocês. Ó. Quando a gente tem aqui um método, esse relatório, pode ser confuso de entender para que ele serve, tá? Quando fica confuso, vocês vêm aqui e fazem assim, ó. Tá? É uma documentação isso daqui, certo? Vocês escrevem isso aqui. E aqui você vai colocar a descrição, quer ver? Ó, vou escrever assim, ó. Esse relatório permite saber os produtos comprados para serem vendidos pela loja virtual, tá? Todos os produtos aqui, ó, tem a relação com a nota fiscal de compra e venda, certo? Isso daqui se torna importante porque o sistema ele vai crescendo. Na verdade, se você for ver bem, tá? Ver bem, todo método deveria ter uma descrição dessa que faz parte da documentação, tá? Quando você escreve dessa forma aqui, ó, com barra, asterisco, asterisco, o que acontece? E você marca aqui, ó, o parâmetro é o objeto que recebe, né? E o retorno é o retorno dele, ó. É o retorno aqui. E aqui tem o objeto de parâmetro. Quando a gente vem aqui no endpoint, ó, se eu der um Ctrl espaço aqui, ó, o que eu escrevi lá naquela documentação aparece aqui, ó. Esse relatório permite saber os produtos comprados para serem vendidos pela loja virtual, ó. Todos, escrevi errado pra caramba, né? Permite saber os produtos comprados para serem vendidos pela loja virtual. Tá? Dá o Ctrl espaço aqui, ó. Você tem aquela descrição. Você tem o parâmetro, ele mostra o objeto que vai ser recebido como parâmetro. E tem o retorno, tá? Que é uma lista aqui. Essa é a mesma documentação que a gente vê na parte do Java. Quando a gente vai ver aqui, ó. Tem um conto espaço. É a mesma coisa. Tá vendo? É assim que se cria essa documentação. Ó. E claro, existe vários outros parâmetros. Ó. Geralmente é por arroba, ó. Olha o tanto de parâmetros, ó. Tá vendo? E aqui dá para fazer de forma dinâmica também. Aqui tá. Vários parâmetros que você pode passar. O autor, né? Vou colocar o autor aqui, ó. Vou colocar Alex. Aí se a gente vem aqui, dá um quanto espaço. Olha lá, ó. Ele escreve aqui, ó. O autor, ó. Alex. Bacana, né? Então é bom vocês levarem como costume fazer isso daqui. Eu não tenho muito costume, mas às vezes eu me pego assim, putz, o que esse método faz? O que esse método faz? Daí eu tenho que ler o SQL, ler todo o código, entender o que ele faz, para decidir se ele me serve ou não, se eu preciso fazer um outro método ou não, tá? E se a gente já escreve aqui na documentação, fica claro. A gente já está dizendo o que esse método faz, o que esse relatório faz, certo? Esse relatório permite saber os produtos comprados para serem vendidos pela loja virtual. Tá? Todos os produtos têm relação com a nota fiscal de compra e venda. Pronto. Né? E você pode especificar outros parâmetros ainda. Você pode especificar cada parâmetro desse daqui, ó. Né? Você pode especificar. Se você colocar aqui, ó parâmetro.
data início e data final são parâmetros obrigatórios, por exemplo. Você vem aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai aparecendo aqui nessa lista, tá vendo? Viu? Isso aqui é muito importante, tá? Quando você está numa equipe, você escrever a documentação para até mesmo você saber. E outra pessoa também, tipo, já olhar e já saber para que vai servir esse método aqui. Eu confesso que, tipo, dentro da minha EAD, dificilmente eu faço isso, mas às vezes eu acabo perdendo tempo, porque eu tenho que ler o código, entender, e para saber se eu vou usar ele ou não, se ele me serve para alguma coisa, o objetivo que eu preciso, ou se eu preciso criar outro, né? Então daí a gente tem que ficar perdendo tempo lendo o código e tal. Quem sabia dessa documentação aqui? É uma coisa simples e útil demais, sabe? Levem como regra aí já usar, tá? Essa documentação aqui. Então a gente fez esse relatório, que é o de compra-venda. Eu lembro que eu tinha anotado aqui, a gente tinha feito a parte do relatório, eu tinha anotado aqui embaixo, quer ver? Tinha uma parte de relatórios aqui. Aqui tem vários relatórios, ó, por marca, bônus e tal, mas tem outros aqui bem importante, quer ver? Esse daqui, ó. Pode ter o relatório por intervalo de datas, que é um relatório aqui de estoque baixo, tá? De reposição. Isso daqui vai servir pra gente justamente para criar um alerta que a gente tinha definido como requisito também, criar uma automatização que vai identificar assim, opa, esse produto aqui, ele tem um estoque baixo, ele está com estoque baixo, tá? Vamos disparar um e-mail, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje já serve para outras tarefas mais para frente também, tá? Por exemplo, um relatório de estoque baixo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Relatório de produtos vendidos. Tem relatório de produtos vendidos, tem um relatório de compra, que é esse daqui, ó. Histórico de compras, ó. Foi esse daqui que a gente anotou, ó. Esse aqui que eu tava procurando, ó. Que é um histórico de compras. Vamos colocar aqui em cima. Tá? Vou colocar aqui, ó, um título. Relatório de compras de produtos para a loja. Tá? Pra gente já saber, pra gente não se perder depois, tá? E um outro relatório que a gente tinha anotado aqui, tá? Que é super importante, esse de reposição. Vamos ver se tem outro aqui. Tem um relatório de vendas daí, tá? Mas dá pra gente fazer esse daqui, ó. Vamos ver qual que é melhor a gente fazer. De estoque baixo. Ou aqui o relatório de produtos vendidos. Vamos fazer esse aqui do estoque baixo. Vamos fazer esse daqui. Tá? Primeiro passo. PGadmin. Abrir o banco. Tudo começa pelo SQL, tá? Tudo. Tudo começa pelo SQL. Então vamos treinar aqui e fazer o relatório. Como a gente já fez aqui o primeiro, a gente tem uma ótima de uma noção do funcionamento de inner join, de ligação de tabelas e etc. Tá? Então fez um relatório,
todos começam a ficar fáceis depois. Eu lembro que muita gente tinha dúvida, muita gente não sabia como fazer o inner join e tal. Isso aqui é extremamente importante dentro das empresas para você aprender isso daqui, tá? Então vamos dar um nome aqui para o relatório que a gente vai fazer. Vou fazer aqui o relatório. Esse aqui é o de estoque baixo, tá? O que é o relatório de estoque baixo aqui? De estoque baixo a gente tem que ter ligação com o produto. E basicamente não tem muitas ligações. Se a gente quer saber de quem a gente precisa comprar, daí é bom a gente ter ligação com a tabela do fornecedor, tá? Vamos analisar aqui na aula, nas aulas anteriores, lembra que a gente tinha feito aqui o SQL? Deixa eu lembrar aqui, ó, aqui está um código fonte, aqui está o projeto inteiro, né? O primeiro SQL do nosso relatório, eu tinha disponibilizado aqui para vocês, ó, que era esse SQL aqui, tá? A gente vai analisar esse SQL aqui, que é o primeiro que a gente já tinha feito, tá? A gente já tinha feito passo a passo. Vou colocar ele aqui só para analisar ele, tá? Então, o que esse relatório faz, ó? Ele tem uma ligação com nota fiscal, nota item produto, tá? Então vamos ver, quando eu vou fazer o relatório, eu começo a avaliar o que eu tenho de dados por trás. Então eu vou dar aqui um select from nota fiscal, onde, vamos ver se eu tenho aqui foi tudo mesmo. Vamos ver. O que eu tenho nessa tabela de importante para um relatório de estoque baixo? Em cima desse contexto aqui. Que é o relatório de estoque baixo. Ó. Eu vou ter intervalo e tal. Posso selecionar um produto também, óbvio. Então eu posso puxar por data, fica de fora, né? Ou pode ter uma data. A gente tem que olhar, vamos ver se a gente anotou isso aqui, ó. Esse intervalo de data aqui, a gente não especificou, né? Mas vamos ver aqui na tabela de produto. Ó. Produto. Na tabela de produto não tem... Tem um campo aqui, quantidade, alert stock, que é boolean, inteiro. A gente não tem nada de data aqui. Né? Vamos olhar aqui o nosso... Tem aquele diagrama para a gente entender certinho os relacionamentos. Ó, então eu quero selecionar os produtos que estão com estoque baixo. Aqui pelo relacionamento, ó, vamos ver aqui no produto se a gente tem alguma questão de quantidade aqui. Talvez a gente não tenha... Eu lembro que faltava alguns campos para a gente atualizar aqui nesse diagrama. Vamos ver aqui no produto. Quantidade... Aqui, ó. A gente tem uma quantidade de estoque aqui, ó. Tá aqui. Tá? Então a gente começa a mapear assim, ó. Dentro do produto, eu tenho um campo quantidade de estoque. A gente vai escrever aqui, ó. Beleza. Então, que é dentro do contexto do quê? Da gente saber, ó, relatórios de estoque baixo. Então, a gente encontrou a tabela, encontrou o campo, o estoque baixo. Aí, a gente vai ter aqui, ó, um alerta. Alerta quantidade de estoque. Tem um campo boolean, que pode estar ligado ou desligado.
e uma quantidade aqui, ó, para dar um alerta de estoque, tá? Então a gente tem que levar em consideração, ó, de acordo com as regrinhas que a gente analisou lá no início do curso, da mentoria, a gente vai ter o quê? Que comparar se a quantidade aqui em estoque ela está menor ou igual à quantidade que foi definida como alerta, tá? Então a gente coloca aqui, ó, pra gente não ficar procurando depois, ó. Quantidade de estoque, beleza, tá? Definimos aqui os campos de acordo com a regra. E quando a gente tem um alerta de estoque, a gente precisa o quê? Saber de onde a gente precisa comprar. Se a gente já tinha comprado uma vez, então a gente precisa o quê? Do fornecedor. Se eu preciso do fornecedor, eu preciso ter uma ligação com a pessoa jurídica, certo? E para saber os dados, o valor que eu paguei anterior, fazer uma análise, fazer pesquisa de preço, eu tenho que ter um relatório com esses dados para eu saber de quem eu comprei, para ver qual que foi o valor, para ver quantas unidades, fazer pesquisa de preço, etc. Então você tem que ter o quê? Essa ligação com nota fiscal para poder trazer os dados também. E quais que são os dados que foram comprados nessa nota fiscal? A gente tem aqui o nota item. Então se a gente for analisar dessa forma, pensar dessa forma, a gente tem aqui 90% do que a gente precisa tá feito. Que seria quase esse mesmo SQL aqui. Só que daí a gente vai o quê? Fazer aqui algumas mudanças. Primeira coisa que eu preciso o quê? Vamos colocar a quantidade que eu tenho em estoque. Tá? Vamos lá, ó. Vamos pegar lá do produto. Cadê a referência da tabela? Tem que ter um vírgula aqui. P ponto. A gente tem aqui, ó, quantidade em estoque. Quantidade estoque, ó. Certo? Vamos rodar aqui para ver se vai funcionar. Olha lá. Então agora eu tenho aqui, ó, quantidade de estoque de cada produto sendo trazida. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá? Ok. Aqui eu não vejo necessidade de colocar essa quantidade de alerta aqui, trazendo o relatório. Mas tá, vamos colocar. P ponto. Essa quantidade aqui, vou colocar aqui, ó, quantidade, alerta, estoque. Tá? Vamos só executar. Deu um errinho, P. Vamos ver o que eu escrevi de errado aqui. Produto, alerta. É alerta. Alerta, underline. Quantidade, underline, estoque. Não, é isso mesmo. Quantidade, alerta, underline, lá do produto. Claro, né? Não é aqui. É aqui, ó. Na linha de cima. Quantidade.
alerta estoque. Olha lá, pronto. Como a gente não definiu, a gente não tinha colocado nada, ó. Tá em branco, certo? Tá em branco aqui, ó. Selecionar um produto aqui, ó. Viu que tá em branco? Viu? Tá em branco. Vamos colocar... Tem aqui o código do produto. Vamos fazer um update, tá? Fazer um update aqui, ó. Update, produto. Você tá... Quantidade, alerta estoque, igual... Quando chegar, tipo, a 5. Onde é o ID do produto. Sei lá, ID do produto. Vamos ver qual que é os dados que está trazendo. Produto 1 e 15, né? Então, esse produto 15 aqui. Fiz um update. Agora, código do produto. Select from produto. Onde é ID igual a 15. Vamos ver. Quantidade. Quantidade, alerta, estoque. Vamos ver, não atualizou? Estranho. Ué. P do produto. Será que não tá dando um commit? Vamos ver. Loja virtual mentoria. Quantidade alerta. Estranho. Vamos achar o erro aqui. Vamos abrir aqui a tabela. Produto. Tá atualizando aqui, ó. Aqui ele tá mostrando. Quantidade alert stock. Vou colocar 10, onde é o produto 1. Vamos ver, tá atualizando aqui. Aqui não tá mostrando. Aqui não tá mostrando. Mas se eu abrir por aqui, aqui ele tá mostrando. Que doido. Peraí. Vou tentar entender o que tá rolando aqui então. Tô conectado no banco certo. Vou copiar tudo isso daqui. Vou colocar aqui no Notepad para não perder. Vamos fechar isso aqui. Dar um F5 no banco aqui. Vamos ver se é alguma coisa de sujeira. Vamos tentar fazer o select. Que coisa doida. Vamos ver.
Ah, tem campo tem campo duplicado aqui, ó. Aqui, ó, tem quantidade, alert stock, ó. Olha, quantidade, alert stock. É duplicado os campos, ó, viram? Deixa eu ver se está duplicado aqui. Tipo, dobro, largura. Vou usar o que a gente definiu aqui na classe, ó. Que está definido aqui na classe. Em algum momento eu deveria estar fazendo algum teste meu e acabei duplicando os campos ali. Vamos usar o que está aqui nas classes, ó. Quantidade alert stock, que é o QTD, ó. Vamos achar aqui. O QTD alert stock. Por isso, ó. Quantidade alert stock. Vou ver que é no produto. Aí, ó. Agora sim. Agora tá certo. Quantidade estoque, quantidade alert estoque. Agora tá certo, ó. Tá? Então vamos lá, ó. De acordo com o que a gente quer aqui. Quando chegar a 6, teria que sair no relatório, ó. Quantidade de estoque é 5. Então, quantidade de alerta é 6. Então, menor ou igual a 6. Então, esse daqui teria que dar o alerta pra gente. Esse produto aqui, ó. O produto 15. Certo? Por enquanto aqui, ó, tá saindo os dois. Beleza, porque a gente não fez a nossa regra de negócio ainda. Então, basicamente, ó, a gente pode passar vários parâmetros, tá? É a mesma coisa que a gente fez no relatório anterior, onde a gente pode deixar obrigatório a parte da data, tá? Que daí a gente definiu dessa forma aqui, ó. Ficou assim, a data obrigatória no início, e depois os outros parâmetros que vêm são alternativos, tá? Tá? Qualquer outro parâmetro aqui entra numa condição. O que é a condição aqui agora? Se a gente manter essa mesma data aqui, procurando por iPhone, qual que teria que aparecer no relatório? Só o que a quantidade de estoque está menor do que a quantidade de alerta, né? Opa, chegou a 6, tem que dar o alerta. Então aqui a quantidade já é 5, então ele tem que aparecer no nosso relatório. Isso serviria para automatizar um alerta também. Então vamos lá, ó. E o que? P ponto. A quantidade de estoque, ó, é menor ou igual à quantidade definida como alerta, ó. Tá? Vamos lá. Pronto. Feito. Ok? Tá feito aqui o nosso relatório. Então, vocês viram que alterando o quê? Colocando só mais 2 parâmetros, colocando só mais uma condição, a gente tem um outro relatório com outro objetivo, com outra regra de negócio, o que parecia uma coisa super complexa e complicada. Quando você entende o relacionamento, você entende o SQL e você
entende como criar a lógica na base do SQL, você já tem o relatório feito. Tá aqui, ó. Viram? Então, se a gente... Vamos pegar o produto... Era o produto 1. Vamos fazer um update aqui. Vamos só selecionar essa parte aqui do SQL, ó. O produto 1, ele tem 40 no estoque. Então, se ele chegar aqui tipo a 10, então ele vai ficar menor ou igual. 10, 9 e tal vai ficar, tá? Vou pegar aqui, ó. Vamos atualizar aqui o update, produto. Eu vou setar aqui, ó, a quantidade de estoque. 10, onde esse produto aqui é 1, tá? Agora, olha lá, ele apareceu para mim, ó. Porque a quantidade de estoque tá igual a quantidade de alerta. Se ele fosse 11, quantidade de estoque, ó, já ia ficar de fora, tá? Então, 10, 9, por aí vai. Ele entra na minha condição e entra no relatório, ó, onde a quantidade de estoque é menor ou igual à quantidade definida para alerta. Ah, e tem outro parâmetro, né? Tem outro parâmetro aqui que definiu. Se o alerta de estoque estiver ligado, tá? Aí a gente tem, vamos ver o campo aqui. Alerta, quantidade de estoque. Aqui, ó, alerta. Ó, alerta, underline, quantidade, underline, estoque, igual que a true. Tá ligado, tem que estar ligado, certo? Vamos ver onde é que eu errei. Alerta, quantidade de estoque. Ponto e vírgula aqui para dizer que finalizou. E ó, pronto. Só o que tiver ligado, tá? Eu vou executar. Ó, um deles não tá ligado. Quer ver, ó? Produto. Eu vou consultar esses dois produtos aqui, ó. ID in é o 1 e é o 15. Vou consultar esses dois produtos. Ó, o alerta aqui, ó, do produto 1 é do produto 15, ó. Tá false. Então o produto 15 fica de fora. Ó, viu? O 15 fica de fora, tá? Porque a gente, tá ligado ao alerta, ó. O produto 1 aqui tá ligado ao alerta, ó, T, que é true. E o produto 15, o alerta tá desligado, ó, F. Tá? Então daí o que tá falso aqui, ó, ele fica de fora. Só o produto 1 que tá ligado. Entenderam? Pronto, ó, a gente já tem o SQL feito para mais um relatório. Tá? Eu vou salvar isso aqui, vai que eu perdo. Isso. Alguma pergunta dessa parte aqui? Feito o SQL, a gente vai o quê? Para a parte do back-end. O bom é que a gente já tem um relatório parecido com esses mesmos campos aqui. A gente já tem o objeto. Lembra aquela questão do reaproveitamento? Aqui, ó, duas coisas. Ou a gente cria um novo
um novo objeto, tá? Ou começa a reaproveitar. Eu já não reaproveitaria, sabe por que eu não reaproveitaria? Por causa da descrição aqui, ó. A descrição do objeto. Não reaproveitaria, porque você pode se confundir depois. Você vai ter dois endpoints, cada um com o seu objetivo, que era o relatório de compras de produtos que a gente fez, e agora a gente tem um relatório de estoque baixo. Só que a gente está usando um mesmo objeto aqui para armazenar os dados, e daí, se você mexe em um, pode estragar o outro relatório, então é melhor separar, cada relatório ter a sua classe para retornar os dados, tá? Às vezes, se a gente tentar enxugar demais e reaproveitar demais, na hora de mexer, a gente muda um lado e estraga o outro. Alguém tem alguma dúvida? Basicamente, o que eu faço nesses casos aqui, ó? Já tem 90% feito. Então, vamos lá. Eu só vou copiar isso daqui, ó, esse objeto. Vou replicar ele, ó. Objeto, requisição, relatório, produto, alerta, estoque. Pronto. Temos aqui um outro objeto já, tá? As datas inicial e final a gente definiu, vamos colocar como obrigatório também, porque senão, como vai crescer a quantidade de dados dentro do banco de dados, pode causar muita lentidão. Então a gente tem o quê? Todos esses campos aqui é retornado no relatório, tá? O código do produto, aqui é o código do produto, nome do produto, tá tudo aqui. O que a gente colocou de novo aqui? Data da compra, tudo. O que a gente colocou de novo? Essa quantidade de estoque, tá? Vou colocar aqui, ó. Quantidade de estoque e essa quantidade de alerta de estoque aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui source, setter, getter. Pronto, o objeto está aqui. E lembram, a gente tinha feito passo a passo, detalhe por detalhe, desse código aqui na outra aula, né? A gente fez. E agora a gente já tem praticamente tudo pronto, tá? Basicamente a gente só vai adicionar mais alguns parâmetros aqui nesse SQL, tá? Que é o quê? Essa condição aqui que vai ser fixa e essa condição aqui que vai ser fixa. A gente pode manter, e é até legal a gente manter, todos os outros parâmetros que a gente colocou uma lógica, a gente criou isso daqui passo a passo na aula passada, que é o quê? Se eu informar o código da nota, vai trazer pelo código da nota, vai trazer pelo código do produto, vai trazer pelo nome do produto, vai trazer por fornecedor. E assim, se não informar nada desses parâmetros aqui, vai só uma faixa de data, tá? Daí traz tudo que eu quero. Então, ele já está feito. A gente já entendeu o funcionamento. Então, o primeiro relatório, demorou 3 aulas para ficar pronto, 3 horas para ficar pronto, né? Agora a gente consegue fazer tudo de uma forma muito mais rápida, tá? Vamos colocar aqui, ó. Public, que é uma lista do que agora? Desse objeto aqui, ó. A gente vai usar para o alerta de estoque, tá? Aqui, ó, gerar relatório, alerta, estoque, relatório, isso. O que a gente vai receber por parâmetro? A gente vai receber um objeto desse aqui que ele tem os dados, tá?
É um objeto desse daqui. E para a gente não precisar ficar o quê? Fazendo tudo de novo, passo a passo, né? Porque a gente já viu na próxima aula, para ser rápido, a gente pode o quê? Copiar todo ele, jogar para cá. A gente precisa do objeto aqui, ó. A gente precisa trocar o objeto, porque é ele que vai trazer da tela os campos, tá? Para injetar aqui no SQL. Eu vou ter aqui uma lista de retorno, que vai ser esse objeto aqui, tá? Eu dou o nome de retorno, igual ao new ArrayList desse objeto aqui, tá? E agora, qual que é a diferença? Vamos pegar o nosso SQL, ó. Eu preciso colocar essas condições aqui. Na verdade, essas duas condições aqui, ó, elas vão ser fixas para esse nosso relatório, tá? Então eu posso colocar elas juntas aqui, ó, que não vai alterar em nada. Então eu posso pegar o quê? É só uma linha. Eu tenho essa linha aqui e essa linha aqui, que é o resultado. Não esqueçam da vírgula, tá? Senão vai dar problema. Então eu tenho, vamos ver, vírgula, mais os parâmetros aqui, quantidade de estoque e alerta. E aqui eu vou colocar SQL mais igual ok, essa minha linha que foi só isso de acréscimo, que é a minha condição, e pronto. Tá? O SQL ele vai ser montado de acordo com os parâmetros aqui, e a gente vai ter esse resultado aqui, tá? Que a gente tem aqui. Viram? É 98% igual a outro relatório. Só que para você, quem nunca fez, é extremamente difícil. Você fica bem travado. E a gente precisa mudar aqui o objeto do Bean Property RowMapper, tá? Do Spring aqui, senão ele vai dar erro. Pronto, ó. Tá? O endpoint vai ser igual. Vamos ver onde é que a gente está chamando esse outro nosso relatório. A gente vai ter, ó, vamos copiar esse endpoint aqui, tá? A gente vai ter um relatório prod alerta estoque, tá? E daí a gente só troca para o tipo de objeto que a gente está trabalhando. Que daí é bem rápido para a gente ter um relatório pronto. Tá? E agora, vamos ver. O retorno também tem que ser o objeto. Tem que ser igual. E a gente só chama o outro relatório. Relatório alerta estoque, ó. Passou o objeto, vamos conferir se está tudo ok. E o endpoint, ó, relatório produto alerta estoque. Tá? Eu vou executar aqui. Debug run.
Tá, subiu aqui o projeto. Vou abrir aqui o Postman para testar. Vou fazer um teste aqui. Os breakpoints está ligado. Tá. Aqui é o relatório da aula passada, tá? Vou pegar aqui o endpoint. Cadê? Só trocar o endpoint aqui, ó. Produto alert stock. As datas, é a mesma coisa, é os mesmos parâmetros, né? A data é obrigatória, vamos passar só a data aqui. Vamos ver. Olha lá, pronto, ó. Já deu certo, ó. Trouxe somente o produto, ó. De acordo com o nosso SQL que tá aqui, ó. Trouxe só esse produto aqui. Tá? Tá aqui, ó. Aí aqui a gente pode... Isso aqui pode ser consumido por uma API, por algum cliente. Pode pegar isso daqui e formatar bonito e colocar num relatório em PDF, em Excel. Pode enviar por e-mail, numa forma de relatório bem bonito, né? Porque isso daqui é só o JSON, né? É só a informação que a gente precisa. Aí pode fazer um relatório em PDF usando o Jasper, ou até mostrar em tela mesmo. A gente tem um objeto, só mostrar em tela, numa tela bonitinha e tal. Então a gente já tem tudo feito aqui. Tá? E é isso. O que acharam? Ficaram com alguma dúvida? Tá ficando mais claro como pensar em soluções dentro do projeto? Como que se vira dentro do projeto? Né? Vocês podem ver que o framework não vai dar nada para você. A linguagem e o framework não vai te dar nada pronto. Você tem que saber fazer, tá? Eu vejo que quem está começando fica numa ilusão de que o framework vai dar as coisas prontas. Não vai. Não vai. Tá? Você tem que falar para ele o que você quer. Você tem que... Isso daqui é programação mesmo, tá? É pensar, olhar os dados, analisar, ver o relacionamento, entender a lógica, bolar a solução e meter a mão na massa. Aí o negócio acontece, tá? A pessoa fala, como que eu faço o relatório com o Spring? O Spring não vai te dar um relatório. O Spring ele vai te dar um endpoint para você conectar a API. Ele vai responder com os dados, tá? E ele vai me dar o quê? O JDBC template para executar o meu SQL e com esse carinha aqui, ó, transformar todos os dados em um objeto e me devolver para o meu endpoint para eu jogar na tela para eu ter esse resultado, tá? O Spring, o Java ou qualquer outra linguagem não vai me dar um SQL pronto, não vai me dar a lógica do negócio pronto, não vai me dar nada pronto. Vocês viram que na mentoria, como que um produto de software nasce mesmo realmente? É assim, tá? Falando em tarefa automatizada, só por curiosidade, vamos aqui, ó, certificado aluno, na IAD, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, tarefa agendada, que eu chamo as tarefas automatizadas. A gente já fez isso, uma tarefa automatizada na mentoria, numas aulas lá para trás. A gente usou, a gente fez lá um processo de scheduling, que é a tarefa automatizada, né? Onde todo dia, determinada hora, ele gera um processo para a gente. Então, eu tenho, por exemplo, olha o tanto de tarefa automatizada que eu tenho. Enviar e-mail dinâmico, segunda, quarta e sexta, ou então todo dia às 7 horas da noite, enviar mensagem lá para o grupo do Telegram. Montão, ó, todo dia às 11 horas
verifica quem gerou boleto e envia um e-mail pedindo para retornar com comprovante, ó. Faz o upload para o YouTube, ó. Notifica suporte sobre perguntas pendentes. Eu tenho um monte de automatização, ó. Bloqueia pessoas por reembolso, verifica alunos em atraso a cada tantas horas, não lembro quantas horas que é aqui, mas acho que a cada 2 dias, uma coisa assim. Verifica os alunos em atraso, bloqueia, envia e-mail, olha o tanto de coisa automatizada que a gente pode fazer. Tá? É tudo regra de negócio. O Spring ele vai te dar isso aqui só, essa anotação. O resto você tem que fazer, né? Então agora, por exemplo, a gente tendo esses relatórios prontos, né? Você pode criar lá por exemplo, todo dia às 10 horas da manhã, você start esse relatório, passa aqui uma faixa de data, pode ser uma faixa de um dia, né? Ontem e hoje, no caso, ontem e hoje. E se tiver algum relatório, algum produto que o SQL retornou aqui, que o estoque já está baixo, dispara um alerta para um gerente, para o dono da empresa, para o vendedor responsável e etc. Para o setor responsável, dispara um alerta, né? Então, coisas que parecem extremamente complicadas se torna difícil quando você... Coisas que pareciam super difíceis, complicadas, se torna fácil quando você vê como que é feito. Quando as coisas começam a se encaixar, se torna fácil. O difícil é aprender. Depois fica fácil, né? Só que aprender também depende do jeito que você consome esse conteúdo, né? Tem gente que passa o conteúdo de programação de uma forma muito genérica que vocês não conseguem ter aprendizado e informação suficiente para criar um relatório desse tamanho. Tá? Então a intenção da mentoria é passar o quê? O que realmente vocês vão precisar no mercado de trabalho, que é relatório assim para maior dentro de um sistema. Não ficar só no basiquinho lá do CRUD, um SQL de uma linha só, né? Porque para você fazer realmente as regras de negócio acontecer, vocês vão ter que unir várias tabelas, vão ter que entender o relacionamento, entender os dados. Ah, por que que o dado não está saindo no meu relatório ou no meu SQL? Aí a pessoa já fica toda desesperada, já fica... Tá vendo? É só ter calma. Só olhar aqui, aí eu comecei a analisar, aí eu percebi que tinha coluna duplicada. Pronto. Ninguém vai resolver para você também. Você tem que olhar aqui, analisar, identificar o erro, né? Ah, você falou da documentação, o Joel escreveu aí. Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Barra, asterisco, asterisco, dá um enter aqui, ó. Tá? Tá? Vamos lá. Tá? Então, lá. Esse relatório retorna os produtos que estão com estoque menor. Deixa eu parar aqui. Menor ou igual à quantidade definida no campo de quantidade alert stock. Tá? Pronto. Aí
A gente vem aqui, ó. Ó, aparece aqui. Vamos só definir aqui na documentação. Que é esse objeto aqui, ó. Tá. Ele aparece aqui, ó. Pra gente. Viu? Beleza. Isso daí. Então, tem que dar o commit, né? Vamos commitar isso daqui. Commit push. E é isso, tá feito. Então amanhã eu coloco a aula e o projeto também. Para vocês assistirem de novo ou baixar o projeto, tá? Então, mais uma aula da mentoria. Já foi 1 hora aqui já. Vamos encerrar, tá? E é isso. Até a próxima.